Será que tudo que eu faço tem impacto no coletivo? Será que tudo que é feito pelo coletivo tem impacto na minha vida? Como eu me relaciono com isso? O quão consciente eu sou desse equilíbrio ou desequilíbrio entre o individual e o coletivo? Essas questões são fundamentais para o desenvolvimento da humanidade a partir de um olhar mais profundo sobre como evoluímos nos últimos séculos. E para introduzir essa conversa, é necessário a gente olhar o caminho que a humanidade vem percorrendo nesses últimos 5.000 anos, a partir dos povos que dominaram o pensamento e a cultura da Terra. Então, quando os egípcios davam o tom, era uma época onde não havia consciência individual, por mais incrível que isso possa parecer. A consciência individual, essa que temos intensamente presente no dia de hoje, onde eu tenho plena noção de que isso é meu e a ideia de que eu sou, era uma consciência que ainda não existia, ou melhor dizendo, só existia na figura do faraó. A gente vivia quase como um cardume de peixe, onde a nossa consciência era só coletiva e a nossa capacidade de pensar era só imagética. Não tínhamos vontade própria, não sabíamos expressar a nossa individualidade. Isso é muito curioso. Com o percorrer da história, essa consciência individual foi chegando. Os gregos trouxeram a filosofia e foi quando a gente começou a se perguntar quem sou e qual a razão da minha existência. Pela primeira vez no vocábulo humano aparece a palavra eu. Com os romanos surge pela primeira vez o sentimento do egoísmo, que acabou gerando as bases do direito romano e a necessidade de estabelecer leis e limites entre as pessoas. Já na Idade Média, com o comércio internacional, com trocas de mercadorias, a partir da descoberta de um novo mundo, através das grandes navegações, começamos a entender o mundo de uma maneira mais ampla e maior. Porém, tudo e todos foram se separando ainda mais, se individualizando, até que culminamos nesse entendimento da individualidade que a gente tem hoje na Revolução Industrial, há pouco mais de 200 anos atrás. Isso foi fundamental, então, para a construção da história da humanidade. E por esses mais de 200 anos, a gente tem vivido tempos de muitas turbulências, onde precisamos entender novamente como continuar no caminho da evolução. Vale dizer que esse caminho da individuação foi responsável, por exemplo, por todo o desenvolvimento científico, que é tão importante para a humanidade, principalmente entre os séculos 19 e 20. Então, todo o conhecimento humano mais contemporâneo foi desenvolvido a partir desse entendimento individual de separar as partes. A gente precisou separar bem as partes, entender a especificidade das coisas, para depois a gente entender o coletivo com toda a sua profundidade e complexidade e de forma mais sistêmica. Então agora, talvez para a gente continuar nesse caminho evolutivo, existe um convite para a gente entender de novo o que é ser coletivo, mas agora com a consciência individual ao mesmo tempo. A partir do momento que adquirimos essa consciência do individual, a gente tem esse desafio de se reinventar como humanidade e entender de novo o que é ser coletivo sendo individual ao mesmo tempo, e achando esse equilíbrio harmônico que vai trazer novas possibilidades de evolução para a gente. Quando eu penso sobre a vida individual e a vida coletiva, surge a questão de como encontrar esse equilíbrio entre viver a minha essência, o meu poder pessoal, a minha individualidade, os meus quereres com as necessidades do coletivo. Qual é o limite dessa vida individual? Principalmente quando pensamos que esse indivíduo está inserido em um coletivo e é a peça de uma engrenagem e de um todo. E o quanto que viver a minha individualidade traz potência para o coletivo. E o quanto viver essa individualidade sem considerar o outro pode ser mais maléfico do que benéfico para o coletivo. Eu entendo que quanto mais eu contribuo para o coletivo e vivo coletivamente, mais possibilidade eu tenho de ser individual e de descobrir a minha potência e o meu propósito. Da mesma forma, quanto mais individual eu sou e vivo a minha essência, a minha verdade e os meus principais talentos e paixões, mais eu contribuo ou eu posso contribuir para o coletivo. A chave do equilíbrio está nos valores e crenças. Então, que valores e crenças eu tenho que olham para o limite entre o individual e o coletivo? Que valores e crenças eu tenho que podem ser mais para o lado do egoísmo, por exemplo?
da ganância e de outras forças adversas que atuam sobre a nossa vida e que fazem a gente se perder de si mesmo. O outro lado da moeda é que muita gente entende que viver o coletivo é negar o individual, e isso não é verdade. O desafio é encontrar esse delicado equilíbrio. Mas afinal, o que é abrir mão do individual? Até que ponto eu realmente estou abrindo mão de algumas vontades que são exclusivamente minhas e como isso está afetando o todo negativamente? Se eu perceber que esse impacto negativo é o momento de abrir mão da vontade individual, a reflexão sobre esse equilíbrio não é fácil, porque são vários entendimentos do que é coletivo e do que é individual. E aí a gente tem que entender e refletir muito sobre isso e se perguntar a todo momento, eu sendo individual, eu estou sendo coletivo ao mesmo tempo? Eu sendo coletivo, eu estou expressando quem eu sou? Mas o que temos visto no mundo de hoje é que existem muitas pessoas que acabam se desconectando do coletivo, e isso se dá muito a partir de uma desconexão com a natureza e a partir de uma menor vivência com o outro. Para garantir esse equilíbrio, é muito importante que cada pessoa viva intensamente, então, a sua verdade, mas sempre com atenção plena no todo, se perguntando o quanto que viver a minha verdade, a minha essência, está impactando positivo ou negativamente para o todo. Nas respostas existem muitas descobertas bonitas a serem feitas. Eu acredito que isso só se dá a partir da vivência do coletivo e do individual, e ambas acontecendo ao mesmo tempo, enquanto a prática disso é que irá trazer as respostas. Enquanto eu fico só vivendo um coletivo virtual, imaginário, onde eu não saio de casa, não me relaciono com outras pessoas, não convivo ou me conecto com outras pessoas, seja para realizar projetos individuais ou profissionais, esse aprendizado não acontece definitivamente. E o início desse equilíbrio talvez tenha sido a desconexão do ser humano com a natureza e, consequentemente, a atual falta de entendimento de que somos parte de um todo, pois quando a gente é mais integrado com a natureza, a gente começa a entender que tudo está relacionado, que tudo é uma egrégora só. Né? A gente percebe no interagir com a natureza isso o tempo inteiro. Né? E a gente está perdendo um pouco de contato, de entendimento na alma, na célula, né? No nosso espírito sobre isso. E isso é falta de prática, de exercício de humanidade e de conexão com os outros e com a natureza. Né? Então, existe uma complexidade de relações que, tanto no concreto quanto no sutil, estão acontecendo o tempo inteiro. E a sensibilidade para observar essa dinâmica vem a partir desse lugar da vivência, mas também da capacidade de observar e de viver a própria vida ao mesmo tempo em que se está aprendendo com ela e está observando o tempo inteiro. No módulo 1 do Emerge Você, que é um programa que a gente realiza, a gente trabalha muito essa pergunta, como viver e olhar para a própria vida. Né? E essa deve ser uma pergunta que vibra em cada ser humano que está buscando o seu autoconhecimento, está buscando expressar o seu propósito verdadeiramente no mundo. Então, tentando trazer concretude para toda essa reflexão, a gente tem experimentado nos últimos tempos novas formas de se organizar como sociedade e novas formas de viver a vida e experimentar o coletivo, trazendo esse individual junto e buscando equilíbrio entre ambos. Eu diria que são ensaios ainda, né? Nós, como humanidade, estamos testando ainda e hoje temos diversos espaços colaborativos, crowdfunding, financiamento coletivos em prol de um objetivo comum que seja bom para a humanidade, enfim, várias expressões e iniciativas, né, de um ensaio de organismos novos aí e que a gente está aprendendo essa dualidade e buscando esse equilíbrio do individual e do coletivo. Então, hoje a gente tem tido conversas sobre uma economia mais fraterna, por exemplo, né, como o dinheiro deve ser distribuído para as pessoas. Né? Percebemos também como o trabalho está sendo questionado e quanto vale o meu trabalho e como eu devo ser remunerado. Né? Até um tempo falávamos de homem-hora, por exemplo, né? E algo relacionado à meritocracia. E agora existem outras questões. Será que é só a meritocracia que a gente precisa olhar ou tem outras questões de necessidades, né? E tem diferenças que precisam ser observadas? Enfim, a gente está num momento aí de olhar para tudo isso. Né? Então, será que não existem outros aspectos que a gente precisa olhar para contemplar o individual e ao mesmo tempo o coletivo? Né? Então, a gente tem observado várias tentativas, algumas melhor sucedidas que outras,
né, que estão mostrando um caminho novo na forma de como a gente se organiza como sociedade. Por outro lado, existem pessoas que estão vivendo um caminho precipício abaixo, eu diria no caminho da individuação, cada vez mais forte, se distanciando dos outros, da natureza, e vivendo cada vez uma vida mais isolada, né? Enfim, então a realidade virtual, por exemplo, se não for trabalhada de uma forma consciente e profunda, pode virar um grande passivo muito estranho para a sociedade. Imagina pessoas vivendo só virtualmente, perdendo senso de realidade, perdendo a prática da realidade e se projetando só no virtual, né? Isso seria uma coisa muito cruel, né? O desenvolvimento tecnológico que tanto tem nos ajudado a sermos uma sociedade mais autônoma e que é capaz de liberar tempo para viver a nossa verdadeira humanidade, também tem nos escravizado, e é importante a gente estar ligado e consciente disso. Muitos entendem a tecnologia pela tecnologia, o desenvolvimento pelo desenvolvimento, sem um objetivo em comum por trás, né? Então, vale essa reflexão de o quanto a minha experiência individual está contribuindo para o coletivo e o quanto a minha vivência coletiva tem contribuído para expressar quem eu verdadeiramente sou e o que eu vim fazer aqui, tá bom? Espero que tenha contribuído aí para mais uma reflexão para vocês sobre esse equilíbrio entre o individual e o coletivo, que é o caminho do desenvolvimento da humanidade daqui para diante, tá bom? A gente se fala depois. Um grande abraço e até!